Olá pessoal, tudo bem? Fábio Dias, engenheiro eletricista. Sejam bem-vindos. Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal, analisando grandezas elétricas. É sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? A partir de hoje, a partir desse vídeo, eu vou colocar a capinha do meu best-seller, que já está lançado, né? Para quem tiver interesse de conhecer esse livrinho aí, com o tema Analisando Tensão e Carga de Transformador ou Quadro de Distribuição, né? Onde eu dou várias dicas e macetes bem legais, né? Que eu juntei desse tempo todo de minha experiência nessa área e coloquei nesse e-book à disposição de todos que trabalham nessa área com medição de tensão, medição de corrente, enfim. Bom, esse vídeo vai dar continuidade, né, ao que a gente começou já com 2 vídeos passados, que a gente está falando sobre o PRODIST, tratando do módulo 8, com referência à qualidade da energia elétrica. E esse vídeo é uma sequência, né, e como eu tinha prometido a vocês, nesse eu vou falar sobre fator de potência, e para que vocês não se percam na sequência, esse é o vídeo 3, tá? Então, vamos lá. Bom, como eu já falei, só para relembrar, PRODIST, na verdade, são documentos com procedimentos, tá? Isso é elaborado pela ANEEL, né? Para normatizar e padronizar as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho do sistema de distribuição de energia elétrica. Então, não se enganem. Toda empresa que trabalha no sistema de distribuição de energia elétrica tem um procedimento em todas as suas atividades, seja de operação, seja de manutenção, seja o setor de contabilidade, seja o setor de faturamento, seja o setor de call center, de atendimento ao público. Para todos esses setores dentro da empresa existem procedimentos, tá? Que inclusive são medidos e que a ANEEL fiscaliza, certo? Então, PRODIST é isso, são esses procedimentos que foram elaborados, né, visando a normatização de padrões, de procedimentos, para universalizar, né, para que todas as empresas trabalhem da mesma forma, tá certo? E isso é passível de fiscalização da ANEEL, como eu já disse nos vídeos passados, tá certo? Bom, eu vou relembrar um pouquinho o conceito de fator de potência para quem não está acostumado com esse termo, para quem não conhece ainda, tá certo? Então veja bem, determinados equipamentos, tais como motores elétricos, né, aqueles fornos a arco, transformadores, etc., necessitam para sua operação de uma certa quantidade de energia reativa que pode ser suprida por diversas fontes ligadas ao sistema elétrico, funcionando individual ou simultaneamente. Essa energia reativa compreende 2 diferentes parcelas, ou seja, são as parcelas conhecidas, né? Uma que é chamada de energia reativa indutiva e outra parcela que é chamada de energia reativa capacitiva. Tanto uma como a outra, se ela estiver presente, né, no sistema, é prejudicial, tá certo? Vocês vão entender por quê daqui a pouco. Bom, a energia reativa indutiva, ela é consumida por aparelhos normalmente dotados de bobinas, por exemplo, motores elétricos de indução, reatores, transformadores, ou que operam com formação de arco elétrico, como os fornos a arco, tá? Esse tipo de carga apresenta fator de potência dito reativo indutivo. Essa energia reativa indutiva apenas é responsável pela formação do campo magnético dos referidos aparelhos, sem produzir trabalho útil, certo? Então, todos esses equipamentos dotados de bobina, né, que precisam daquela
formação do campo magnético para ele trabalhar, né? Eles apresentam esse tipo de energia, né? Que é própria para o funcionamento deles. Só que ela não produz um trabalho útil, pelo contrário, quando ela está presente em demasia no circuito, ela é prejudicial, tá certo? Já a energia reativa capacitiva pode ser gerada por motores síncronos superexcitados, que são chamados compensadores síncronos, ou por capacitores. Neste caso, estas cargas apresentam um fator de potência dito reativo capacitivo, certo? Bom, agora a gente vai ver, só para vocês relembrarem, os vídeos que já foram lançados dessa série que eu estou fazendo, né, do PRODIST, que foi o vídeo 1, a gente viu um pouco sobre tensão em regime permanente, né, que a gente viu aqueles limites adequados, precários, críticos. Depois a gente viu o vídeo 2, onde nós aprendemos a entender como são os indicadores individuais e coletivos, que a gente viu DRP, DRC, né? O número de leituras válidas, o número de leituras críticas, precárias, enfim. E esse vídeo 3, que a gente vai falar um pouco sobre o fator de potência. No PRODIST, esse tema é um pouco curtinho, tá? E então, para o vídeo não ficar muito curto, eu acrescentei alguns conceitozinhos, algumas coisas, né? Para quem não está habituado com esse tema, conhecer um pouquinho melhor, tá? Bom, agora sim, vamos entrar propriamente no PRODIST, no que tange essa parte, né, relacionada ao fator de potência. Bom, vamos ver a caracterização do fenômeno e os parâmetros que são considerados, né, para que sejam observados no PRODIST. O valor do fator de potência deve ser calculado a partir dos valores registrados das potências ativa e reativa, conhecido no PRODIST como P e Q, e também no meio acadêmico, né? A maioria dos livros utilizam essa simbologia, esse conceito, né? Ou das respectivas energias, também ativa e reativa, que é conhecido no PRODIST como EA ou ER, utilizando-se as seguintes fórmulas. As fórmulas estão na tela, tá? Isso está disponível no PRODIST, né? Quando você não tiver um tempinho assim para rever o vídeo, é bom baixar o PRODIST para ter ele impresso, né? Para recorrer a qualquer momento. É interessante você que trabalha nessa área, né? Ter esse conhecimento. Bom, o controle do fator de potência deve ser efetuado por medição permanente e obrigatória. Presta atenção. No caso de unidades consumidoras atendidas pelo sistema de distribuição de média tensão e pelo sistema de distribuição de alta tensão e nas conexões entre distribuidoras. Para estes casos, ela é permanente e obrigatória, tá? Ou por medição individual permanente e facultativa. Mais para frente a gente vai tocar nesse assunto de novo, o que quer dizer esse facultativo, né? Nos casos de unidades consumidoras do grupo B, onde nós estamos enquadrados como consumidores residenciais, com instalações conectadas pelo sistema de distribuição de baixa tensão, observando o disposto em regulamentação. O PRODIST só diz isso, em regulamentação, não diz qual regulamentação. Uma regulamentação, uma resolução normativa da própria ANEEL que rege, que trata sobre esse assunto, é a conhecida 4.414/2010, tá? É uma resolução também que é da ANEEL e que trata de muita coisa também relacionada com tanto responsabilidade do fornecedor de energia como do cliente, tá? E é bom também que vocês tenham conhecimento disso. O resultado das medições deve ser mantido por período mínimo de 5 anos em arquivo na distribuidora. Veja que aí já é um ponto
para as distribuidoras ficarem ligadas, que são passíveis de fiscalização da ANEEL. Da mesma forma que o DRP, DRC, o DECFEC, que a gente viu no vídeo passado, precisa ficar guardado, né, todas essas medições em arquivo, da mesma forma, né, esse controle do fator de potência precisa ficar preservado por no mínimo 5 anos na empresa fornecedora de energia. Tá? Agora vamos conhecer os valores de referência. Quais são os valores permitidos para o fator de potência? Então vamos lá. Para a unidade consumidora ou conexão entre distribuidoras com tensão inferior a 230 kV, veja que inferior a 230 abrange todo mundo praticamente, né? O fator de potência no ponto de conexão deve estar compreendido entre 92 décimos e 1 indutivo ou 1 e 92 décimos capacitivo, de acordo com a legislação vigente. Eu coloquei essas coresinhas aí diferentes só para a gente entender. O que é chamado horário indutivo? Esse horário que é das 6 da manhã até meia-noite. Então, se das 6 da manhã até meia-noite o fator de potência estiver entre 92 décimos e 1, né, esse horário é considerado horário indutivo para efeito de multa, né? Então, nesse horário, o cliente, a empresa, a indústria que tiver com fator de potência normal, entre essa faixa, não paga multa. Tá? Só paga multa nesse horário indutivo se o valor do fator de potência estiver abaixo de 0,92, por exemplo. Se já tiver 0,90, 0,91, já gatilha, né, uma taxazinha que é cobrada. Certo? Por que isso? Como a gente já viu, né, o fator de potência baixo, a energia reativa, né, permanente ali no circuito, prejudica o sistema. Então, para evitar que o cliente tenha um fator de potência baixo, prejudicando o sistema, a concessionária cobra uma multa, né, para forçar o cliente corrigir, né, a gente vai ver essa correção como é que é feita, um pouquinho, um detalhe mais na frente, para que não fique abaixo desses valores, certo? E o horário capacitivo? O horário capacitivo é a mesma coisa, só que agora é da 24, da meia-noite até as 6 da manhã. Esse é considerado o horário capacitivo. Se tiver com valores também abaixo, não tiver dentro dessa faixa, nesse horário também vai ser gatilhado uma multa para o cliente que tiver nessas condições, certo? Bom, para a unidade consumidora acessante, o que é acessante? Eu peguei aqui o conceitozinho lá da resolução. Central geradora, importador, exportador ou distribuidora que conecta suas instalações próprias a instalações de propriedade de distribuidora. Então, qualquer instalação dessa que tenha acesso às instalações da distribuidora é considerado um acessante. E rede básica, o que é? Instalações de transmissão do Sistema Interligado Nacional, conhecido como SIM, de propriedade de concessionária de serviço público de transmissão, definida segundo critérios estabelecidos na regulamentação da ANEEL. Certo? Bom, estes padrões deverão seguir o determinado nos procedimentos de rede. Procedimento de rede, né, são requisitos técnicos necessários para garantir o livre acesso às instalações de transmissão, enfim, é coisa lá de procedimento de grandes clientes, grandes consumidores, né, que precisam ser preservados, né, para que eles também mantenham um certo controle, né, uma certa, como é que se diz, capacidade de controlar essas coisas também, tá certo? Bom, central geradora. O que seria central geradora? Qualquer central, por exemplo, PCH, que é pequena central hidrelétrica, UHE, que é usina hidrelétrica, UFV, que é central geradora solar fotovoltaica, CGU, que é central geradora
1 de elétrica, ou EOL, central geradora eólica, qualquer central geradora, o fator de potência deve estar compreendido entre os valores estabelecidos no procedimento de rede. A partir do momento que ela gera e que vai distribuir, né, para algum cliente, para o sistema, para a rede, seja lá o que for, tem que estar compreendido e de acordo com os procedimentos de rede. Se lá estabeleceu um determinado valor, a central geradora é obrigada a se comprometer com aquilo, tá? Definição de excedentes reativos. O excedente reativo é aquilo que passa dos valores pré-definidos, né? Se passar no sentido de que, por exemplo, se é até 0,92 e deu 0,80, passou. Então, isso é considerado excedente de reativo, né? Isso é calculado com auxílio de equações definidas em regulamento específico da ANEEL. Veja que ela volta a falar em regulamento específico, mas não cita qual é o regulamento, né? Mas a ANEEL tem vários regulamentos, várias resoluções, né? E quando o tema é o mesmo, os valores são mantidos em todas as resoluções. Então, qualquer resolução atual que trate que faça referência a essa equação, que esteja em vigor, né? Isso se mantém, tá? Os registros dos valores reativos deverão ser feitos por instrumentos de medição adequados, preferencialmente eletrônicos, empregando o princípio da amostragem digital e aprovados pelo órgão responsável de conformidade metrológica, que seria o quê? Inmetro. Então, esses medidores que são instalados nos clientes, né, para serem aceitos pela ANEEL, para que a concessionária, o fornecedor de energia possa instalar no cliente, tem que estar em conformidade de acordo com isso aí, né, e aprovado pelo Inmetro. Certo? A concessionária não pode pegar qualquer medidor que achou bonitinho, achou legal, adquirir um certo lote e colocar lá. Mesmo para experiência, tá? Tem que ter o selo do Inmetro, certo? Bom, essa setinha que eu coloquei aqui foi só para me lembrar que PRODIST, falando de fator de potência, só chega até aqui, né? Como eu disse, é bem curtinho. Agora eu acrescentei algumas coisas, né? Para o pessoal que não está muito assim acostumado com esse termo. Então eu acrescentei alguns conceitos, algumas coisinhas que eu fui buscar lá na Resolução Normativa 414 de 2010 da própria ANEEL, certo? É só para fazer uma relembradazinha com quem não está muito assim acostumado com esses termos, né? Energia elétrica ativa é aquela que pode ser convertida em outra forma de energia, expressa em kWh, né? É aquela energia que é medida lá no cliente, é aquilo que foi consumido no mês, tá? Energia elétrica reativa é aquela que circula entre os diversos campos elétricos e magnéticos de um sistema de corrente alternada sem produzir trabalho, né? E ela é expressa em kVA reativo hora. Isso também para determinados medidores específicos para clientes que, né, aparece esse tipo de energia, né, que são aqueles clientes que têm motores, dependendo qual é a tarifa que ele é enquadrado, precisa medir isso, justamente para monitorar e ver se ele não está ficando abaixo de 0,92, porque se tiver, né, esse registro é a prova que a concessionária tem que está sendo gerado isso para cobrar do cliente, certo? Fator de potência é a razão entre a energia elétrica ativa. Veja, razão é relação, né? Vamos ver a fórmula para a gente entender melhor. Pronto, aí. Essa formulazinha a gente já viu, né? Então está de potência ativa como potência ativa e reativa, né? Essa fórmula aqui é só de energia ativa e reativa. Veja que o numerador é a razão, né? A formulazinha é a razão
entre a energia elétrica ativa e a raiz quadrada da soma dos quadrados das energias elétricas ativa e reativa consumidas no mesmo período especificado. Tá? Vamos lá, mais alguns conceitinhos. Bom, só para quem não está por dentro, né? Tem muita gente que não conhece isso, que são uma coisa assim um pouco interna de concessionária, mas para você que presta serviço a cliente, é bom ter esse conhecimento. Você pegar a fatura do cliente, interpretar, entender, saber se o cliente está sendo prejudicado de alguma forma, se você pode fazer alguma coisa para melhorar, para reduzir os custos do cliente. Então é muito importante você ter esse conhecimento, tá certo? Bom, grupo A é um grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento de tensão igual ou superior a 2,3 kV. Veja que a maioria das indústrias e empresas, né, estão enquadradas nesse grupo A. Né? E esse grupo A tem vários subgrupos, tipo A1, tipo A2, né? Isso tudo está na norma. Eu coloquei aqui só para chamar a atenção desse detalhe. Aí. Esse tipo de cliente, ele paga por uma tarifa chamada tarifa binômia. O que é isso? Ele, além de pagar pelo consumo, ele paga pela demanda de potência. Tá certo? É por isso que é chamado binômio. Tá? Já o grupo B, que é onde nós residenciais, consumidores residenciais, estamos enquadrados, e algumas pequenas empresas, pequenas indústrias também, né? Esse grupamento é composto de unidades consumidoras com fornecimento de tensão inferior a 2,3 kV, né? Que é o grupo B, também tem subgrupos, B1, B2, enfim, tem mais lá, está lá na norma. Esse tipo de consumidor, que é como o nosso caso de residência, só paga a tarifa monômia, ou seja, só pelo consumo de energia, graças a Deus, certo? Lembra de quando eu falei naquele facultativo lá? É justamente isso, porque, como é que se diz? Vamos torcer, né? As coisas podem mudar daqui para frente e isso pode deixar de ser facultativo, né? Facultativo é aquela coisa que é permitido por enquanto ou não é permitido, mas pode mudar, tá certo? Vai depender, né, da evolução das coisas, tá? Horário de ponta, período composto por 3 horas diárias consecutivas, isso é definido pela distribuidora, a distribuidora é que tem conhecimento qual é o horário de ponta dela, né, mais estrangulante, mais comprometedor para o sistema dela, né, e ela é quem vai enviar para a ANEEL dizendo, olha, nosso horário de ponta é esse, certo? Isso está considerando a curva de carga do sistema elétrico da concessionária. No caso da concessionária daqui, né, aqui eu falo de Aracaju, estado de Sergipe, a concessionária daqui adotou como sendo das 17h30 às 20h30. Tá? Nesse horário, desculpe, nesse horário é quando as residências começam a acender as luzes, né? Mas ainda tem indústrias e empresas trabalhando, tá? Então, esse horário, a curva de carga é maior. Vai depender naturalmente de algumas coisas, dependendo do bairro, da zona, se é um bairro industrial, não vai ter residência, né? Se é um bairro misto, comércio e indústria, vai entrar residência e sai comércio, enfim. Mas a concessionária, analisando a sua curva de carga, ela constatou que o horário de ponta dela, né, mais indicado é esse, das 17h30 às 20h30. Isso nos dias úteis, né? A própria norma deixa em aberto que isso foge da regra sábado, domingo e alguns feriados, tá? Os feriados, inclusive, estão listados lá na resolução. Todos eles, certo? Bom, nós vimos o horário de ponta, agora é horário fora de ponta. Cuidado com esse termo ponta. Essa ponta é diferente, não confunda.
Horário fora de ponta são as horas complementares, as 3 horas que compõem o horário de ponta. Ou seja, o horário de ponta é das 17h30 às 20h30, pronto, o resto do dia é horário fora de ponta, certo? Inclusive os sábados e domingos e feriados que não entraram lá no horário de ponta, tá certo? Bom, artigo 76, veja isso, lembra daquele facultativo que eu falei lá na frente, né? O fator de potência da unidade consumidora para fins de cobrança deve ser verificado pela distribuidora por meio de medição permanente de forma obrigatória para o grupo A. São indústrias, né? Grandes clientes atendidos em média tensão. Já as unidades consumidoras do grupo B não podem ser cobradas pelo excedente de reativo devido ao baixo fator de potência. Certo? É por isso que lá na frente diz que é facultativo para o grupo B, né? E é por isso que o grupo B é uma tarifa monômia, né? Ele só cobra pelo consumo de energia. Se fosse binômio, como os outros clientes, naturalmente seria cobrado também pelo baixo fator de potência, certo? Repara, o fator de potência de referência, que ele é conhecido como FR, indutivo ou capacitivo, tem como limite mínimo permitido para as unidades consumidoras do grupo A o valor de 0,92. Né? A gente já viu isso. Parágrafo único. As montantes de energia elétrica e demanda de potência reativos que excederem o limite permitido aplicam-se as cobranças estabelecidas no artigo 96 e 97 a serem adicionadas ao faturamento regular das unidades consumidoras do grupo A, incluídas aquelas que optarem por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B nos termos do artigo 100. Certo? A norma ainda dá brecha o seguinte, por exemplo, digamos que um consumidor foi ligado recentemente. Ele ainda não sabe como é que vai ficar o comportamento dele, a instalação nova, como é que vai ficar o comportamento, né, do fator de potência dele, certo? Então, é norma, a ANEEL permite que dentro de 3 ciclos completos, né, a empresa é permitida, dentro desses 3 ciclos, né, enquanto ela está conhecendo ainda como é que vai ficar esse reativo, esse comportamento, dentro de 3 meses, os primeiros 3 meses, a concessionária não cobra, tá certo? Mas o cliente vai ter que ficar ligado, né? Vai ter que ter alguém na empresa acompanhando essa curva da energia reativa para ver se vai precisar corrigir, né? E a correção geralmente é feita com um banco de capacitor, tá? Aí tem que ter alguém ligado, prestando atenção nisso, porque a partir do quarto mês já vem cobrando multa, tá? São só 3 meses que são liberados. Vamos ver aquele artigo 96, o que é que diz. Olha. Para a unidade consumidora que possui equipamento de medição apropriado, incluída aquela cujo titular tenha celebrado o contrato de uso do sistema de distribuição, os valores correspondentes à energia elétrica e demanda de potência reativas excedentes são apurados conforme as seguintes equações. Aí está a equação, RE e DRE, certo? Eu coloquei, pessoal, na apresentação, eu repeti a fórmula, aqui está o que significa, né? Cada membro da equação, tá? Mas eu não vou, como é que se diz? Para o vídeo não ficar muito lento, né? Vocês vão ter acesso a qualquer momento ao vídeo para tirar dúvida e a própria norma, né? Eu recomendo que vocês baixem a norma, guardem no arquivo de vocês, para vocês estarem entendendo. É bom fazer simulações, tá? Eu coloquei para efeito só de registrar, né? Isso eu peguei da norma, mas está explicando todos, né? Toda vez eu repito a norma e os membros, o que significa cada um deles, para que vocês, né, acompanhem e entendam cada um deles.
Mas para não ficar um vídeo muito demorado, eu não vou, né? Para não perder muito tempo. Está disponível no vídeo, a qualquer momento vocês podem e devem, né? Eu recomendo que vocês olhem direitinho, porque já que vocês são profissionais da área e trabalham com o cliente, é importante que vocês vejam isso, né? Tanto a norma como a apresentação, certo? Então, eu coloquei também mencionando algumas consultas que eu fiz, né, na própria Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Esse livro Eficiência Energética, Teoria e Prática, que é da Eletrobras, é muito bom, né? Eu pesquisei algumas coisinhas lá também para enriquecer o conteúdo da apresentação, tá? E esse livro de João Momed Filho, que é muito bom também, Instalações Elétricas Industriais, que fala um pouco e tem uma demonstração incrível, né, de como você pode fazer essa correção do fator de potência no cliente, tá certo? Bom, esse é mais um vídeo que a gente trata do Prodist. A gente continua no módulo 8, qualidade da energia elétrica, tá? O próximo vídeo eu vou falar sobre o que tem no Prodist com relação a harmônicas e vai ser o vídeo 4, tá? Bom, mais uma vez está aqui o linkzinho para quem quiser conhecer meu livro, adquirir, né? Para ajudar aí na divulgação, ajudar o canal. Tá aí a capa do meu best-seller, né? Tá ficando famoso meu livro, viu? Aí tá o meu linkzinho do Instagram, aí tá o meu do Facebook, aqui tá meu e-mail. Quem tiver dúvida, alguma coisa, quiser sugerir alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, tá? E por hoje é só, pessoal. Eu agradeço mais uma vez, obrigado aí pela atenção de todos, tá? E a gente se vê no próximo vídeo.